Chega mais, chega mais, chega mais, porque está começando mais um A Alma do Negócio. Eu sou o Leandro Campos. E eu sou o Léo Campos. Cara, dupla sertaneja, nome carimbadinho pra você não esquecer mais. Pode trocar que a gente responde do mesmo jeito. Quer chamar de Léos, irmãos à obra, o que vocês chamarem a gente atende, né, meu irmão? Tamo junto e misturado sempre. Misturado. A Alma do Negócio é um programa dedicado para você que quer empreender, você que já empreende, você às vezes que é um líder, um intraempreendedor, por que não? Mas com conteúdo que transborda um pouquinho desses convencionais que a gente vê no mercado. A gente traz também os convencionais, que é para lembrar daquilo que é prático, né, vicariante, que a gente precisa colocar em prática. Mas tem conteúdo que expande a mente, transborda para a espiritualidade. Então nossos convidados são pessoas que vêm aqui para provocar você. E tenho certeza, se você acha que isso não traz impacto nos seus resultados, que isso não traz equilíbrio para os seus negócios, tá enganado. E muito, hein? A gente acredita que o ser humano ele é multidimensional, né? Ele não é simplesmente aquela casca, né? Não é só pai, não é só mãe, não é só material, né? Não é só profissional. Então eu sou um executivo, eu sou um empreendedor. Não, cara, você é muito mais do que isso. E esse é nosso objetivo. Objetivo. E por falar de empreendedor, o empreendedor que a gente traz hoje para você aqui na Alma do Negócio, ele é psicólogo, ele tem uma empresa de treinamento e desenvolvimento de seres humaninhos, que é isso que a gente precisa se tornar. A gente tem um monte de gente aqui, mas ser humano, bicho, nós estamos no caminho de voltar a aprender. Tem que ralar bastante. Ralar bastante. E o tema que nós escolhemos para a gente bater um papo com essa figuraça é empreendedor líder de si mesmo. Será? Você só está comandando, acha que está comandando os outros. Sabe que você está no comando da sua própria vida? Alexandre Kumagai. Meu irmãozinho, gratidão por você estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Que bom, cara. E aí, vamos começar essa nossa prosa? Estou à disposição. Por onde a gente começa? Pelo menos entendendo um pouco da sua jornada de vida / empreendedora. Você vem da onde, tá indo para onde? Cara, a minha história é uma história peculiar. Lógico, para mim é a minha história, então... Se aproprie, né? Ela tem nuances que tem tudo a ver com essa questão de empreendedorismo e espiritualidade. Que eu legal. Explico. Sou primogênito de uma família de descendentes de japoneses. Tá. Obrigado. Imagina. Tanto meus 4 avós foram japoneses, né? São japoneses. E então tem uma descendência direta. Pura. Na versão mais tradicional que você pode imaginar, de ter comida japonesa em casa todo dia. Uau. As pessoas hoje em dia é um hype, né? Vou comer uma comida japonesa. Né? Cara, depois que você passa a infância inteira comendo comida japonesa Lascou. todo dia, não é tão legal. Tão hype. É melhor assim. a pizza. Exatamente. Não vejo a hora de ter uma macarronada aqui. E vivi assim. Sou primogênito, sempre fui criado com bastante disciplina, meus pais austeros e com bastante cobrança. Beleza. E, cara, eu fui um jovem da pá virada, um adolescente que testou os meus pais... virado no Jirai. Não, na época que não existia Jirai. Na época que não existia Ultra Seven. O outro. Nossa, entregou a idade. Ultraman. O Léo assistia Elo Perdido. Ô, Mati, você não sabe o que é Elo Perdido. Você sabe o que é Elo Perdido? Dá um Google aí. Você vai entender a idade do Léo. Ele entregou agora. É brincadeira, viu? E dentro disso, junto dessa família, eu testava meus pais ao limite. Era uma coisa doida. Eu tenho uma filha belíssima e uma pessoa sensacional. Pai é suspeito de falar nela. Não, e eu tenho a gratidão a Deus que ela nunca fez um décimo do que você do fez que para seus eu pais. aprontei para os meus pais, porque tô tendo uma identificação nesse momento. Isso era um medo que eu tinha antes de me tornar pai. Tá.
Porque sempre me achei merecedor de ter um filho como eu fui, e aí, meu amigo, ia ficar careca. Você imagina? Se isso acontecesse, eu ia ser careca. Não, mas minha filha é uma princesinha. E vivi nessas andanças e erro, acerto, desafio. Olha, foi uma adolescência muito rebelde. Que doideira. Uau. Com 18 anos, meu pai preparou um cenário para mim que eu só fui entender muitos anos depois. Meu pai é um cara que eu considero um estrategista, pelo jeito. O cara é de uma sabedoria que sempre que eu preciso encontrar uma solução, eu penso que ele faria no meu lugar. Uau, que legal. Né? E aí ele preparou uma situação seguinte. Ele viu que eu estava meio sem muita luz no fim do túnel. Sem rumo. Sem rumo. E ele pensou, meu filho precisa ir para o Japão, trabalhar no Japão, entrar no esquema da disciplina, ordem, não sei o que. Só que é lógico, se ele chegasse para mim e falasse, você vai para o Japão, eu não iria, eu fujo de casa, mas não vou. Eu sou da pá virada, eu sou o contrário. O que ele fez? Ele arrumou todo o sistema. Veio um amigo dele que trabalhava no Japão para o Brasil, visitar o Brasil. E ele me levou junto para um jantar com esse cara. Eu fui de alé, fui para comer. Sabe aquilo? Fui para comer. No meio do jantar, o cara me lança, você não quer ir para o Japão? Eu falei, não, aqui eu tenho a vida boa, meu. Roupa lavada, comida no prato. Pra quê, né? Pra quê? Deixa eu aqui. Aí meu pai, me conhecendo, no alto da sua sabedoria, virou com aquele olhar sacana e falou assim, não adianta convidar ele, não dá conta. Pô, aí mexeu com... Era o que precisava. Era o gatilho certo. Exatamente. Eu falei, o quê? Como assim eu não dou conta? Não, você não dá conta de ir pro Japão, se virar sozinho. Vamos marcar a data. Agora. Que gatilho. Porra, o cara conseguiu exatamente o que ele... foi top. Foi top. Só entendi isso... Isso você tinha 18 anos. 18 anos. Com 19 anos eu fui para o Japão, quando eu fiz, logo que eu cheguei, 2 semanas depois, fiz 19. Tá. E fiquei lá até os 21. Tá. Foi uma experiência sensacional, porque eu fui sozinho, fiquei sozinho, me virei, e aquilo, você quer cueca limpa, lava a tua cueca, você quer comida, faça a tua comida, ema. Aqui é cada um com seus problemas. E, cara... foi de um jeito, volta do outro, né? Penei pra caramba. Imagina. Mas com uma gratidão enorme. Foi uma experiência sensacional. Passei por alguns pedaços bem apurados lá. Tive um acidente. Uau. Quebrei o pé, fiz uma cirurgia. Fiquei 3 meses internado. Foi uma doideira. Nunca tinha quebrado um dedo na vida. Olha isso, cara. E foi uma experiência sensacional. Voltei, lógico, completamente mudado. E voltei com essa filosofia de, disciplina e vamos... Meta e resultado. Chegando no Brasil, preciso começar agora a dar vazão a essa forma de ser, de pensar, e preciso começar a trabalhar. Claro. Fui com 19, voltei com 21, preciso... E aí começa a minha jornada profissional, que não tem nada a ver diretamente com o que eu faço hoje. Comecei trabalhando... Uma coisa eu tenho orgulho, e sempre falo nos nossos treinamentos, cursos, eu tenho um impulso, uma necessidade de trabalhar com aquilo que eu chamo de excelência. Gosto de excelência. Cobro excelência. Sou chato com isso. Sei disso. E uma das coisas que eu considero para mim excelência é assim... Eu não consigo trabalhar com um produto que não seja o melhor. Legal. Sabe? Aceitar o mediano, eu tenho problema em vender aquilo que você não consumiria, né? Tá. E eu sou um consumidor exigente e acho que todos deveriam ser. Tá tudo certo. Se fosse, o mundo seria bem melhor. O que você é com você, você é com... Exatamente. Comecei trabalhando nas indústrias Miller. Sabe o que é indústrias Miller? Não.
Pirassununga 51. Comecei. Não sou bebedor de pinga nem nada disso, mas é inquestionável a qualidade industrial daquele produto. Sem dúvida. Trabalhei um tempo lá, num determinado momento tive uma proposta, saí de lá e fui para Duracell. O que considero ainda hoje a melhor pilha que existe. Sim. Né? Enquanto estava na Duracell, ela foi adquirida pela Gillette. Passei bem por esse período de fusão, saí da companhia. Puta experiência viver isso, que a gente também participou de planos de comunicação em empresas que fizeram aquisições, cara. Essa não foi a primeira. Essa foi a primeira, mas não foi a única. Ah, é? Porque saindo dali eu fui para trabalhar numa empresa chamada Mars. Hoje ela é muito conhecida no Brasil. A Mars é dos chocolates lá? Então, é dos chocolates, dos M&M's, Snickers, Twix e tudo mais. Mas naquela época, a empresa estava trazendo ainda o chocolate para o Brasil. O brasileiro não conhecia. Quem conhecia aqui no Brasil era quem já tinha ido para a Disney. Para quem viajava, né? Só que naquela época não tinha dado o estouro da Disney para o brasileiro ainda. O dólar não tinha ficado barato ainda. Então, pouca gente conhecia. Cara, foi o desafio da vida vender M&M no começo da carreira, quando o chocolate começou a vir para o Brasil. Paralelo, essa empresa tinha uma outra subsidiária que era líder de mercado em ração animal. Aí teve a fusão e aí trabalhei nessa empresa um tempo. Numa certa altura do campeonato, saí de lá sempre na área comercial. É isso que eu ia te perguntar, porque a sua área é desenvolvimento humano, né? Pois é. Mas a gente sabe que vender é entender de pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Os negócios eram desenvolvidos à medida que eu conseguia me dar bem, não em termos de contrato, mas em termos de relacionamento. E tem gente que vai empreender e fala assim para nós: cara, eu adoro negócio, eu só não gosto de gente. Eu falei, então você não gosta de nada, velho, porque negócios são feitos por pessoas, para pessoas, né? E quando o cara vai empreender e fala assim, eu amo negócio, eu só não sei vender. Eu falei, você vai empreender aonde, você, né? Vocês são grandes empreendedores e sabem na sua história, você pode ter todas as ferramentas do mundo, não é isso? Ferramenta de gestão. Pode. Vocês sabem disso? E de que adianta se não houverem seres humanos fazendo aquilo ser validado? Jung já dizia, né? Na frente de outro ser humano, rasgue todas as suas metodologias e tal, e seja apenas um ser humano, né? Que, aliás, é algo que eu acho que está em extinção, infelizmente. Cara, tá mesmo. As pessoas precisam voltar a serem humanas, não é mesmo? Esse negócio do celular muda tudo rápido, superficialidade nas relações. O cara tá virando uma máquina funcionando mal. Uma máquina ainda pode funcionar bem, mas está funcionando mal como uma máquina. Que louco, é verdade. E isso me assusta, o que vem das futuras gerações, né? O que é que vem pela frente, essas crianças que estão assistindo, só come se estiver assistindo Galinha Pintadinha, sabe aquilo? Sei. Você vai no restaurante, você vê... É desesperador. Nada de interação. Nada. Perigo, cara. Mas perigo. Tá aí, eu acho que também essas dificuldades dão brechas para os empresários criarem negócios que talvez ajudem as pessoas, né, a voltarem para o centro, como o de vocês, né? Mas fale, aí você saiu dessa área comercial. Aí eu saí da Mars, fui para Barilla. Tá. Que é massa, macarrão, durante 2 anos. Que legal, um monte de mercado diverso, né? Uau, mas sempre em vendas. E, cara, foi sensacional. Nesse percurso, eu comecei a sentir necessidade de me abastecer espiritualmente. Tá. Independentemente de religião. Sim. Mas de buscar... um sentido pra vida. Algo a mais, sabe? Aquilo, tá vazio isso aqui. Né? Eu faço a forma legal, mas tô precisando de uma alma, né? Aqui no negócio. Comecei a buscar treinamentos. Então foi aí que eu entrei em contato com treinamentos. Entendi. Né? Aí vem a história que me trouxe do ponto de buscar treinamentos até o que eu faço hoje. Tá. Esse mês
estamos em agosto de 2023, nós vamos completar 19 anos de Nova Conexão. Nossa, Uau, já 19 anos? 19 que legal. Anos. Então, e a Nova Conexão é fruto de um insight espiritual, na verdade. Ah, é? É, de uma experiência que eu tive, para mim, disparadamente, a mais intensa e surreal experiência que eu acho que eu vou ter em toda a minha vida. Eu estava num processo de renascimento, durante uma atividade de renascimento e... Só para o pessoal saber, é uma atividade de renascimento, é dentro de um treinamento, né? De alto impacto. De alto impacto, que as pessoas estão na busca de se conhecer, né? É literalmente renascer, né? Exatamente. Renascer, a gente renasce o tempo todo, né? É lógico. A cada respiração, a cada dia que você acorda, você está renascendo. Sim. E ali eu estava em busca de um renascimento. Não tinha ideia do tamanho que seria a visita das sombras. E aí, numa dessa, eu tenho, durante um processo intenso de introspecção, catártico, cheio de emoções, despejo emocional violento, eu entro em contato com uma figura que eu não conhecia. Meu avô, cara. Você acredita nisso? Eu acredito. Estamos falando nesse momento, para você que acredita ou não, de ancestralidade, tá? Ancestralidade. Que, diga-se de passagem, é diferente. Tem gente que confunde isso e pensa, não, mas é vidas passadas. Não, ancestral, é a sua linhagem, de onde você veio, né? É. Meu avô. Só que meu avô, eu não conheci meu avô fisicamente. Meu avô morreu muito antes de eu nascer. Meu Deus. E eu tive a sensação da presença do meu avô. E aí esse meu avô chega para mim e fala assim, cara, você sabe por que você existe? Eu falei, porra, não tenho a menor ideia. Ele falou, você existe por minha causa. Como assim? Rapaz, não dá pra filmar o quanto arrepiado eu tô, né, Marcos? O cabelinho tão... Rapaz do céu. Meu cabelo já é mais arrepiado mesmo. Depois eu vou te contar uma coisa de hoje. Você vai falar. Eu falei, mas como assim por minha causa? Ele falou assim, você tá vendo aqui a minha situação? E aí eu reparei nele, ele estava num lugar horrível, escuro, machucado, sangrando. O cara estava zoado. Ele falou, então, eu estou nessa situação porque eu não fui uma pessoa muito boa. E eu pedi muito a Deus, seja o Deus que você cada acredita, um considerar, eu pedi muito a Deus uma oportunidade de sair daqui. E ele me deu a oportunidade, só que eu tinha que merecer essa oportunidade. Então, eu tive que te acompanhar cada dia da tua vida até chegar esse momento, porque é você que tem que me ajudar a sair daqui. Eu falei, pô, você tá zoando. Rapaz do céu, eu juro por Deus, eu tô com os pelos tudo arrepiado. Como diria minha avó, arrupiado. Aí eu falei, tá, mas eu não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer e duvido que eu tenha capacidade para isso. Para te ajudar. O que eu tenho que fazer? Aí ele falou assim, como eu não fui um pai muito bom, eu preciso alcançar o perdão dos meus filhos. Quando meus filhos me perdoarem, eu me liberto desse espaço, desse lugar, desses machucados, dessa situação. Falei, então agora complicou de vez porque teve tias minhas que morreram antes de eu nascer também. Ah, entendi. Que eu nem conheci. E eu falei, mas como é que, pô, tem tio, tia, tem filho teu que eu nem conheci. Ele falou assim, cara, você não tá falando comigo agora? Você não sabe quem sou eu? Desse falei, jeito, o papo era assim. Assim, é meio intimidade, né? É meio tapa na cara, assim, meu, presta atenção, cara. Olha o que você tá falando. Você sabe quem eu sou e a gente tá conversando. Da mesma forma, você vai saber quem são os meus filhos e você vai saber passar a mensagem. Eu falei, porra, tá bom, então vamos lá. Daí depois me cai a ficha de, porra, quando eu tava no Japão, um monte de coisa maluca que eu vivi lá e que eu tava sozinho, E lá no Japão eu me via conversando com ele. Puta maluquice.
Quem pega o corte disso vai falar, meu, cara é doido. Era pai do meu pai. Do seu pai. Do meu pai. Posso fazer uma intervenção com dor no coração? É aquele momento que a gente vai para um break. É rápido. Promete que você vai ficar com a gente? Que papo bom é esse, né? Você tá achando maluquice? Tem muita coisa que vai ser trazida aqui que vai provar para você que isso existe. E isso está nos seus negócios, nas suas relações, na sua família. Tem que acreditar. Fica com a gente. A gente volta já. Eu falei que era rapidinho, estamos de volta nesse bate-papo com Alexandre Kumagai, ele que é psicólogo. Não é maluco, não, porque, cara, vocês vão ver que de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas, assim, ele tá contando uma história incrível e tá trazendo essa correlação, né, Léo, de antepassado com o seu negócio. E que isso, se as pessoas soubessem o impacto que existe no seu essa negócio, consciência com antepassados nos seus negócios. E essa conexão que ele e essa história que ele está contando foi o que originou a empresa que ele tem hoje de treinamento chamado Nova Conexão. Que completa 19 anos. 19 anos, que lindo. Mas que lindo. Vamos lá, finaliza que eu tô doido pra te bombardear Eu tô brincando, finaliza não, eu quero ouvir a história, eu quero chegar nessa conversa doida aí com a avó. Fui atrás, numa dessa comecei a ter acesso aos meus tios, né? Os outros filhos do meu avô e era curioso. Até hoje eu tenho dificuldade em explicar como era essa comunicação, porque não é uma comunicação linear visual, como a nossa aqui, em que um fala e constrói a ideia. Era assim, ó, pá, era um bloco de informação que eu passava, a pessoa compreendia e pronto. Um download, né? Um download. Era exatamente isso. Que interessante. Mas foi durante o treinamento? O seu processo lá? Durante o mesmo processo. Uau. E aí fui conseguindo. Pá, 1, 2, 3. E tinha um monte de filho, nem sei hoje, não lembro quantos, mas eu sei que... E aí foi passando um por um e eu fui conseguindo até que consegui todos. Consegui todos e de repente meu avô estava num gramado. É mesmo? Começou uma chuva dourada que até hoje... chuva dourada não é um bom termo para ser usado. mas começou a cair uma chuva, uma garoa nele. E isso foi curando as feridas, assim, porra, era uma coisa linda. Imagina assim, caindo, lavando, limpando, as feridas se fechando e porra, acabou. Aí ele chegou para mim já saudável, recuperado. Cara, você conseguiu. Você conseguiu. Essa era a tua missão e você conseguiu me libertar. Parabéns. E você imagina a emoção do negócio. Eu tô aqui já com engolindo aqui. A emoção era uma coisa assim. Eu sei que aí terminou o processo, eu fiquei prostrado um tempo, largado, sem energia, mas assim, em estado de graça que durou vários dias, um estado de graça assim, indescritível. Uma experiência surreal, maravilhosa. E aí vem o ponto chave da espiritualidade com o empreendedorismo. Por quê? Porque eu comecei a entrar num parafuso mental e eu entrei num buraco sem fim. Sabe por quê? Porque concluí minha missão de vida. E se a minha missão de vida, que era libertar ele, foi realizada... Não tem mais o que fazer. O que eu estou fazendo aqui? Só me resta esperar o fim. Você está brincando. Porque nada mais tem graça para mim. Você trouxe todo pro mental. Acabou tudo, né? Agora zerei a vida e agora vou morrer e acabou. Tô pronto, pode me levar. Cara, entrei numa deprê brava. Aí eu falei, não, peraí. Ele não me deixou chegar aqui para isso. Fui para um outro processo, num atendimento individual, de respiração, de renascimento. Eu repeti o processo. E nesse processo, com a intenção de acessar esse conteúdo, de elaborar melhor esse conteúdo,
porra, tive essa figura dele novamente. Ah, de novo ele apareceu. E aí eu tive a oportunidade de falar, é isso mesmo? Acabou? Ele falou, não. Uma vida é feita de missão. A vida tem uma missão, é verdade. Mas essa missão é composta de várias tarefas. Você concluiu uma tarefa, talvez a mais importante comigo. Agora você tem outra. Qual? É essa que eu tô até hoje, da Nova Conexão. Foi aí que nasceu a Nova Conexão? Foi aí que eu empreendi na Nova Conexão, seguindo as diretrizes. As diretrizes de, eu preciso fazer um trabalho que eu consiga ajudar pessoas, que eu consiga ajudar pessoas a se libertarem, ajudar pessoas a se tornarem melhor, pessoas a se tornarem melhor nos papéis que desenvolvem, ajudar as futuras gerações que virão e assim vai. E é isso que a gente faz até hoje. Eu quero voltar só um segundinho para entender a questão quando você disse que caiu num buraco sem fim. Foi. Né? A gente sabe que tem muitos empresários e empreendedores que vão para buracos enormes, né? E se perdem e alguns não conseguem a força que você encontrou para renascer e montar o próprio negócio, né? Como é que foi o seu processo? E eu gostaria que você desse dicas de como a gente descobre quando alguém está nesse processo. A gente ainda não está no Setembro Amarelo, né? Mas a gente... É Setembro Amarelo, né? Que a gente fala, né? Mas a gente vai entrar e esse conteúdo é atemporal. Quem estiver assistindo em Setembro Amarelo, tá aí a oportunidade, né? Como é que a gente identifica essa depressão, esse caos aí e consegue... A depressão eu vou conseguir ilustrar ela melhor usando já conceitos do momento atual que a gente vive. Em geral, em tese, a depressão é quando você entra numa espiral emocional que te impede, te limita de fazer suas atividades cotidianas, e quando isso está impedido, você está num quadro depressivo. Tá. Ponto. Né? Isso se torna hoje em dia cada vez mais comum, infelizmente. Por quê? Porque, em geral, a depressão é um subproduto da ansiedade. Tudo começa com ansiedade. Hoje em dia, a quantidade de vetores para impulsionar a ansiedade no cotidiano são imensas, desde o celular, rede social, o que o outro vai pensar, o trânsito, cobrança de resultados nos negócios, pressão de fornecedor, de cliente, de funcionário. Enfim. E dessa frustração nasce a depressão. Aí vem a ansiedade. Tá. Essa ansiedade vai crescendo, em algum momento dispara em picos de crise, de ansiedade, pode evoluir para crise de pânico, de né? pânico, pode ser. Aliás, tem muita gente que se diagnostica dessa forma, o que eu acho que é uma besteira imensa. Quer saber? Porque o cara nem sabe o que é um pânico e se intitula. Não, Sim, eu tenho síndrome do pânico. Sim. Porra, cara. Toma cuidado. Se você soubesse o que é uma síndrome do pânico, você não estava falando uma besteira dessa. Teria até dificuldade de admitir que tem. Exatamente, não é mesmo? Ou teria veemência em negar que tem. É isso aí. Sabe? É isso aí. Então é muito da ignorância dos termos, mas é comum isso hoje em dia. O senhor Google impulsiona isso também, né? Exatamente. Dá um Google, você já sai doente com o termômetro na boca já. Necessidade de rótulo. O cara sente uma dor, ele precisa dar um nome. Precisa indexar alguma coisa. Sabe? Precisa. Em que caixinha eu coloco isso? E aí, essa ansiedade crescente em algum momento leva à depressão. No caso da minha, ela foi decorrente de uma desesperança. Né? Não foi da ansiedade, foi da desesperança, daquilo de não ver muito sentido no amanhã. Não é o meu caso, mas se a gente for fazer uma pesquisa nas pessoas com altíssimo índice de QI no planeta, em geral, elas caem em desesperança. Que louco isso, né? Porque elas conseguem ver o final da curva. E no final da curva, pode ser que as coisas não sejam
tão agradáveis assim. É porque o final da curva é feito em cima do que ela conhece. Tudo bem, ela pode ser inteligente, pode ter um QI alto, mas ela não conhece tudo. Mas só que ela acha que conhece tudo. As mentes sistemáticas, falta o complemento da espiritualidade. Sim. Porque no final da curva todo mundo morre. Sim. Esse é o ponto. Pro racional termina ali. Uhum. Né? Pra gente, talvez ali seja o começo. Exatamente. Entende? É por isso que o cara fica desesperançoso, logo acaba desenvolvendo a depressão, que foi o meu caso naquela época. E é interessante porque a tua história que você teve que ter contato com o seu antepassado, né, para ele te trazer uma energia, né, mobilizadora, mobilizou você no seu processo de cura também. Pois é. Que é interessante isso, porque eu acho que ele influenciou o tempo total, todo. Né? E daí a hora que você chega, entre aspas, numa cura, você tá entrando numa nova porta que é assim, cara, a vida continua, tá vendo? Ó, eu me curei. Tá, agora com essa cura, o que eu vou fazer? Eu vou levar a cura para mais pessoas. Esse é o ponto. E aí me cai a ficha do quanto nós somos instrumentos, né, uns para os outros. Você chega a falar, você tem um podcast, um programa de TV, que na verdade nada mais nada menos você está sendo um veículo. Exato. E eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai ouvir tudo isso e vai passar batido, bem, mas para alguém vai cair alguma ficha e vai falar, pô, nós fomos um instrumento para aquele sujeito. E talvez a gente nunca venha a saber, ótimo. Isso. Sabe, deixa o nosso ego. Não faz para saber. É isso aí. A gente faz porque essa é a nossa função. É isso. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Para você, esse ponto da ancestralidade, para mim e para o Leandro, é muito importante. Foi uma das descobertas que a gente também teve na nossa vida, de compreender como impacta na sua vida a sua ancestralidade. E nos seus negócios. Nos seus negócios, é muito mais do que as pessoas imaginam. Eu queria a sua visão perante a espiritualidade, não, a ancestralidade nos negócios. Tá. Eu acho que a gente não deve, com base na minha experiência, não deve viver em função disso. Aquilo é uma referência. Tá. Agora, compreender a ancestralidade evita a gente de cometer muitos erros, que em geral são erros que promovem que a gente vá saciar situações mal resolvidas do passado que a gente nem sabe que carrega, sabe? Sim. Do ego, por exemplo, sabe? Ainda mais porque a gente vem de uma fase, a gente vive um momento da humanidade em que há 4, 5 gerações, ou há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, o mundo era muito diferente do que é hoje. As necessidades que foram passadas, 2 grandes guerras, entende? Isso gerou muita dor na humanidade. Dor e raiva, né? Que continua sendo carregada por cada um de nós, ecoando no inconsciente coletivo, ressoando, né? E se a gente não tiver fortalecido espiritualmente para entender isso, a gente vai despejar isso em tudo que a gente faz, inclusive nos negócios. Vai replicando. Entende? Então, para um empreendedor, ele ter clareza da própria história e resolver bem resolvido aquilo que ficou mal resolvido, na minha leitura, é obrigatório para a construção de sucesso duradouro. É isso. Por quê? Porque se o cara está movido pelo impulso do ego, eu já vi isso de baseado. O cara até consegue o sucesso, o cara consegue o destaque, ele consegue fazer crescer. Só que a hora que o ego sacia, ele vai lá e ele dá um jeito de passar a perna. Ele quebra o próprio negócio, ele dá um jeito de autossabotagem. Não é isso? É isso. E aí, pronto. Agora, quer construir um negócio duradouro?
tenha consciência e faça com todas as suas partes em sincronismo, em congruência, para fazer a coisa ser perene, a coisa E a gente está vivendo uma época, né, que a gente está olhando para a nossa ancestralidade, né? Pai, mãe, avó e vô, e a gente só está julgando, né? Eram pessoas difíceis, eram pessoas ruins, eram... apanhei muito, foi muito severo. É muito verdade. E daí, assim, não que algumas pessoas não foram pessoas ruins, mas só que a consciência, assim, cara, se eu estou hoje aqui, eu também eu tenho que agradecer, porque foi ele que me deu passagem, foi essa ancestralidade que me deu passagem. E se hoje eu sou melhor, talvez eu tive que tê-los como uma pessoa ruim para eu ser bom hoje, né? Ser uma pessoa boa hoje nada mais é do que um reflexo de um desenvolvimento que é no mínimo esperado que aconteça, né? Sim. Porque a gente não pode ser igual aos nossos pais no sentido de que vivemos em outra época. Temos informação hoje que, pelo amor de Deus, né? Quando a gente era criança, a informação era enciclopédia. Exatamente. Era Barça. Era Barça. E aí eu pergunto, uma informação colocada na Barça, quando é que ela é atualizada? Nunca mais. Nunca mais. Você tinha uma Barça amarela na tua casa de velha, que era a mesma informação de sempre. Era isso. Hoje em dia, se acessa informação aqui no celular e amanhã ela já está atualizada. Doideira, né? Entende? O mundo é outro. Não adianta a gente estar com a cabeça... É outra coisa. É outra coisa. Agora, isso gera suas sequelas também. Não esqueci da sua pergunta, o que o cara faz quando se pega depressivo? O empreendedor. Hoje eu tive com um amigo que me falou um termo que eu achei sensacional. Ele falou assim, o cara começa a ficar com obesidade mental. Você que é personal... Foi, né? Foi. Obesidade mental é aquilo, o cara começa a ingerir conteúdo, mas não faz nada na prática e começa a ficar mentalmente gordo. Entende? E aí, esse é um quadro que pode evoluir para uma depressão também. Tá. O que o cara tem que fazer? Na minha opinião, uma coisa que é simples e complexa ao mesmo tempo. Primeiro, antes de mais nada, busque ajuda. Você pode ser bom para um monte de coisa, mas tem coisa que a gente não consegue fazer com a gente mesmo. E tá tudo bem. Não dá para você fazer uma cirurgia em você mesmo, sabe? O melhor cirurgião não faz auto-operação. Não pode fazer auto-operação. É regra básica. Então é o seguinte, você está com um problema, cara, busca um especialista nisso. Busca quem é bom nisso. E quem é bom nisso também vai precisar de ajuda de outro. Tudo, é isso aí. E é isso, e é assim que Tanto funciona. É que empresas de treinamento muitas vezes contratam outras empresas de treinamento para treinarem sua equipe. Exatamente. Então, isso é a maior prova, né? Uma forma para mim de resumir um bom empreendedor, para mim é o cara que sabe pegar a necessidade, encontrar a solução e fazer isso casar. Pronto. Perfeito. Né? Então eu vejo todas as necessidades do negócio que eu estou começando, busco quem tem a solução e você é o cara que vai fazer o link entre o problema e a solução. Você tem um problema, cara, não queira você resolver nessa área. Busque um especialista. É o que a gente fala, né? Hoje em dia está todo mundo querendo construir Incrível Hulk, né? Seja fogo, né? Seja duro, seja... Então, para este cara que a gente está falando agora, a gente está falando para ele, não seja mais tudo isso. Respira. Seja humilde, respira, busque ajuda, não tem nenhum problema. Né? Eu acho que é isso que as pessoas que estão escutando a gente, vendo a gente, precisam entender. Cara, você é um empreendedor, um empresário, está com dificuldade, já não consegue encontrar as saídas na sua mente, por mais estudioso que você seja, você pode ser Einstein, cara, pode ser o que for,
Né? Einstein não conseguiu resolver o problema de relacionamento com o filho. Né? Então, imagina, quem sou eu? Né? Então, cara, tenha humildade, pede ajuda. A gente não vai saber tudo, vai chorar no colo de alguém, né? Vai curvar o joelho e declarar para o universo, falar, cara, eu preciso de ajuda. Não sei onde buscar, mas eu preciso de ajuda. E tem uma coisa que acho que é importante a gente falar, Léo, é que as pessoas às vezes dizem assim, eu não procuro ajuda porque eu não quero dar trabalho. E isso pode ser uma maquiagem do empreendedor em desespero, para não dizer eu não procuro ajuda, porque na verdade é um exercício de humildade lascado. Então a gente às vezes fala coisas que o nosso inconsciente estão trazendo de maneira maquiada, que cabe uma justificativa perfeita, eu não quero te dar trabalho. Eu acho que tem sabe, um estigma colado no empreendedor, um estigma velado, de que o empreendedor tem que ser autossuficiente. Entende? Então é aquilo, eu não preciso de ninguém, eu sou capaz de tudo. E é aí que ele cavou o próprio buraco. Entende? Exato. Primeiro, o cara tem que ser um bom empreendedor para ele mesmo. Ser um bom empreendedor para ele é ser capaz de ser humilde e reconhecer onde que ele precisa de ajuda. E tem a ver com o que você falou, né, Ale? Um bom empreendedor é o que identifica a necessidade e traz a solução. Cara, começa fazendo isso para você. Qual é a sua necessidade? Exatamente. E vai atrás de solução para a sua necessidade. A gente vê vários perfis de empreendedor, o cara que é mão pesada, o cara que é flexível demais e aí o negócio desanda. Então sempre tem na estrutura do ser humano, imagina do empreendedor, um monte de aspecto comportamental para a gente ajustar. E impacta no business, né? Eu não sei o quanto pesa o que eu vou falar, mas até acho que tem muito empreendedor que não é empreendedor, entende? E aí o cara pesa contra o empreendedorismo. Saquei. Entende? Faz sentido. Porque, porra, ele faz isso virar uma banalidade. Sensacionalismo. Eu sempre disse o seguinte, você pode ser um excelente... você é um personal sensacional, você ama ser personal. Cara, isso não tem nada a ver com você ser dono de uma academia. Exatamente. Entende? O cara é o chefe de cozinha, o que ele mais ama na vida é cozinhar. Vai abrir um restaurante. Sabe o que ele vai fazer? Vai ser administrador do restaurante e o que ele menos vai fazer vai ser cozinhar. Exatamente. Entende? Muito insight. Eu vou cozinhar um pouquinho você, mas você não vai ficar, né? Corre, faz o xixi e volta. A gente vai continuar no bate-papo durante esse breve intervalo. Você está gostando desse papo ou não? Compartilha, chama outras pessoas para ouvirem, porque você deve ter empreendedor aí que está passando por um moedor de carne e precisa ouvir esses conteúdos, né? Vem com a gente volta já, peraí. Muito bem, estamos de volta nesse bate-papo delicioso com Alexandre Kumagai, esse psicólogo, empreendedor. Esse cara é maluco. Só tem maluco. A gente não traz gente normal aqui porque não dá conversa com a gente. E o mais legal, né? Porque quando você traz maluco e fala que o cara é maluco, o cara não fica chateado. Não. Ele sabe que ele é. Né? E o pior, quem assiste a gente também não fica, meu brother. Então a gente... Você entendeu? De normal não tem ninguém. Quem falar que é normal, você foge, que é mentira. Eu queria entrar nesse assunto nosso, que é o empreendedor líder de si mesmo. Né? Eu sei que vocês têm... a Nova Conexão, né, que é a empresa já há 19 anos nessa área de treinamento, desenvolvimento humano. E um dos grandes aspectos que eu entendi desses treinamentos é o leader training, né, essa coisa de você desenvolver essa liderança. Eu acredito muito que se o cara não souber ser líder de si mesmo, né, difícil fazer gestão de outras pessoas. Sim. Dá um pouco dessa visão pra gente, quais são os pilares que uma pessoa precisa desenvolver para se apropriar e ser líder de si mesmo. O que é ser líder de si mesmo, né? Liderança é um termo que vem passando por uma revolução nos últimos tempos, especialmente depois da pandemia. O conceito de boa liderança antes da pandemia era hoje é outro, né? E muita gente se perde, mesmo porque foi banalizado essa proposta de vamos desenvolver liderança, e aí você digitar isso no YouTube, você vai ter um monte mil de definições, metodologias, né? Técnicas. Seja líder em 3 passos, e se você fizer isso 2 vezes
e der 3 pulinhos, você vai virar líder. E é o seguinte... O líder lobo, o líder não sei o quê, o líder pitbull, tem todo tipo de líder. Né? E liderança nada menos é do que, primeiro, ser dono de si próprio, sabe aquilo? Saber o que te motiva, saber o que te impulsiona, saber quais são os gaps que você tem que desenvolver, é o exercício da humildade, é o exercício do olhar para dentro. Para mim, esse é o conceito de líder. Então passa por trabalhar o ego do ser humano. Eu acho que fundamentalmente. Mesmo porque eu sempre falo, eu acho que o maior desafio de um ser humano nessa existência é aprender a lidar com o poder. Poder, eu acho que é algo mais perigoso do que qualquer outra coisa. É uma arma. Porque vicia... te causa uma dependência maluca e não é dinheiro. O dinheiro é uma das formas, às vezes, que o sujeito encontra para alcançar aquilo que ele imagina ser o poder. Mas é o poder. Poder sobre outro ser humano, sabe? Se a gente for pensar metaforicamente falando, é o que motivou a Eva a comer o fruto proibido. Eu quero saber o que Deus pensa, eu quero esse poder para mim. Que doido, entende? Né? E isso se repete em todas as ocasiões trágicas da humanidade. Tem uma disputa de poder. E o poder está intrinsecamente ligado com o ego. Certo? Exatamente. Porque assim, eu tinha um dramaturgo amigo meu, Marcelo Soler, e ele falava assim, mais cedo ou mais tarde, quem tem poder vai usar. E aí ele falava assim, repara isso na família. Quando o pai percebe que está perdendo o poder, ele fala lembra. Assim, não e acabou. Por quê? Porque eu estou falando. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. É muito louco, né? Qual é esse limite da gente usar? Porque a liderança, ela é um atributo de poder. Você dá a varinha pro cara e fala assim, tá aqui, A partir de agora você é o maestro. Se quem faz o exercício do poder tiver a grandeza desse autoconhecimento, desse exercício de administrar o ego, dessa compreensão, tudo vai bem, porque de verdade eu considero, eu acredito que a humanidade precisa disso. Ela precisa de alguém mandando e alguém obedecendo. É assim que as coisas funcionam. Existe uma hierarquia, né? Nesse sentido, a hierarquia é necessária para te levar a algum lugar. E se a gente for pegar a natureza, existe uma hierarquia. Exatamente. Não é disputa de poder. Exatamente. Né? São coisas diferentes. Os animais até podem disputar o poder, uma vez definido está e acabou e tudo funciona em harmonia. O que acontece, que eu percebo quando fala de liderança nos últimos tempos, é que houve um impulso em despertar o líder em todo mundo. E, se todo mundo for líder, só vai ter cacique, não vai ter índio. Lascou, né? Exatamente. Entende? E aí é disputa de quem é mais cacique. Aí a gente volta para a Idade da Pedra. É porque as pessoas as pessoas confundem um pouco essa questão da liderança. No meu ver, é um exercício sim de humildade, de compartilhar. É óbvio que você tem um emissor que está lá exercendo uma função, seja ele dono da empresa, ou diretor ou gerente, ou de fazer uma supervisão, de fazer uma orientação, mas não quer dizer que o cara precisa saber de tudo. Não, eu acho que o grande líder, né, ou aqueles que a gente sabe que passaram pela humanidade, se pegar Gandhi, pegar o próprio Jesus Cristo, cara, o maior de todos. O exercício da humildade, do sentar, do olhar, do lavar os pés do outro, do lavar os pés do outro. Que é um exercício maior de dizer, cara... exatamente. No alto do poder, poderia estalar o dedo e fazer o cara virar nada. Mas não, era o contrário, percebe? Isso é o exercício da humildade. Isso, para mim, é a melhor liderança. É porque eu acho que quando a gente fala sobre liderança, né, e fala sobre poder, todo mundo remete à força.
Sim. Né? Então, você desenvolva a sua força interior, desenvolva... Eu acho que você passa por isso, mas é mais do que isso. Né? Eu acho que a liderança é você saber quem é você, nos seus limites, nas suas fortalezas, né? Nas suas inseguranças. No seu jeito único no seu de jeito ser. único. Um ponto, Leonardo, que eu acredito, o desenvolvimento da liderança é para si próprio. E eu vejo as pessoas pecando em buscar a liderança para os outros. Sabe, eu quero a liderança para eu colocar o meu cargo aqui no meu LinkedIn, no meu Instagram. Nossa. Entende? Para eu postar aquela foto de braço cruzado, manja? Sim. Olhando de cima. Que passa poder. Exatamente. Porra, eu mando aqui. Assim, eu mando aqui, você não é nada. Entendeu? Sim. Essa é a liderança que as pessoas estão dispostas a buscar. Só que ela é extremamente frustrante, porque na terceira página o cara descobre que é vazio. Isso, entende? Olha, e essa é uma preocupação que vocês têm lá, porque a gente conhece vários treinamentos de impacto, né? De impacto. Geralmente, eu não sei como que é o de vocês, né? A gente já participou de alguns, mas geralmente é sempre só na porrada, sempre força, sai todo mundo pensando que é incrível Hulk, depois passa uma chuva, cai o verde, você fala, não, eu sou normal, né? Mais ou menos isso. Como é que vocês pensam? A gente pensa assim, primeiro, sim, em algum momento, há mais de 20 anos atrás, fui conhecer todos os treinamentos que existiam. Tá. Não sei como estão hoje, eu sei como o nosso está, e o nosso é o melhor que existe. Legal. Eu falo isso com muita segurança, porque a entrega que a gente faz em termos de excelência e qualidade é sensacional. A gente tem depoimento de pessoas que fizeram há 18, 19 anos o nosso treinamento e ainda praticam e dão depoimento toda a oportunidade que tem, que foi o divisor de águas, que é a vida antes e depois. Isso porque a gente tem essa preocupação do exercício da consciência da pessoa se tornar líder de si própria e não necessariamente para os outros. É lógico que no meio do caminho se encontra de tudo. É lógico. Não é mesmo? Lógico. Tem aqueles que vão querer subir no pedestal e falar, eu sou o gurilão aqui. Então tá bom. E daí a pouco você vê que quebra a cara. Mas tem muita gente. Isso é o que mais me orgulha em olhar para trás nessa jornada e reconhecer que o destino, ou chame o destino da forma que quiser, também acabou colocando para a gente, no caminho da gente, as pessoas que estavam no momento de se descobrirem, entende? Eu acho que quem trabalha com isso também tem que estar com essa sintonia com o universo. Porque parece aquilo, um psicólogo abre um consultório e torce por cliente. Torça por clientes que estejam à altura daquilo que você tem para passar. Exatamente. Porque se você não tiver a mensagem que aquela pessoa precisa, não vai ser uma boa experiência para nenhum. Entende? Então, cada um de nós tem uma vibração, não é isso? Sim. Cada um de nós tem uma luz. É isso aí. A matiz da minha luz tem que ser compatível com a do cliente que nos chega. Então, se você tem um empreendedor que quer buscar tudo isso que a gente está falando, fez sentido, venha conhecer nossos treinamentos. Tenho certeza que você vai encontrar grandes respostas e vai fazer a virada no teu negócio. E já está aqui no GC o contato da Nova Conexão, então você já acessa, entra no Instagram, já faz contato no celular aqui que está passando para vocês. Faz contato que vale a pena. Olha, eu tenho uma pergunta. Eu também tenho uma. Tem? Nós vamos tirar para o ímpar aqui. Ale, muitos desses treinamentos, eles são voltados puramente
deixa eu ver se é essa palavra. E é o Léo Ácido. É mais científico. O que eu quero dizer, né? Você hoje pega muitos estudiosos da psicologia, neurociência. Eles, não mistura isso com isso, ou você pega da neurociência, não mistura isso com isso. Fé, em alguns lugares como esse, não entra, religiosidade não entra, espiritualidade não entra. Como que você atua com a espiritualidade ali dentro? A gente trabalha... essa pergunta é muito importante. Primeiro que nós somos totalmente abertos para a crença que a pessoa tiver. Nós não estamos ali para dizer o que é certo e o que é errado, né? A gente está para provar que algumas coisas são necessárias para o desenvolvimento. Espiritualidade é necessário. Show. Quer ter sucesso na vida? E quando eu falo sucesso, não é dinheiro na conta só. Conquista material, não. Quer ter prazer, satisfação, quer viver uma vida plena, tem que ter o lado da espiritualidade atendido. Se for por a religião A, B ou C, ok, não importa. Mesmo porque até hoje, todas que eu tive contato falam o bem, promovem o bem, desejam o bem. Então, peraí, eu acho isso uma maluquice. Aliás, falando em maluquice, o que é mais maluco nisso é pensar que o que mais matou gente na história da humanidade até hoje foi em nome de Deus. Foi, sim. Pô, isso deve deixar ele tão triste, porque a mensagem dele eu só criei vocês, né? É inversa, não é mesmo? Eu só criei vocês para que vocês se amassem. Né? Exatamente. Porra, vocês se matam e ainda usam o meu nome para isso? Ah, não, para, né? Então, o que a gente enfatiza lá é a importância da espiritualidade, seja ela qual for. Junto com a espiritualidade, também a importância do trabalho social, que é uma maneira de exercitar a espiritualidade, ajudar outras pessoas, os mais carentes, pessoas que passam necessidade. Sensacional. E às vezes o trabalho social começa dentro de casa, não é mesmo? Sim. Não é? Porque eu vejo gente, eu ajudo lá o Greenpeace. Porra, legal. Não olha pro filho, né? É. E dentro de casa não tá olhando pro filho, não conversa com a mulher. Eu acho que o Greenpeace precisa de ajuda. Sem dúvida. Mas, pô, de repente você tem alguém aqui na tua casa precisando de ajuda. E eu acredito de verdade, se todo mundo ajudasse quem está próximo, todo mundo seria ajudado. Entende? Porque um ajuda quem está próximo e, pô... Não ficaria dependente, Muito bom. Uma dica, então, para o empreendedor, eu escutei esses dias. Você é um empreendedor, está num processo difícil da vida, né? Tá nessas fases delicadas. Pega o teu banheiro para lavar. Que exercício importante, hein? Pega o banheiro para lavar. Da sua empresa, né? Da sua empresa. Mas vai lavar com calma. E com esmero. Né? Vai lavar assim, cara, se entrega para lavar o banheiro. E não na pressa, mas lava o banheiro. Lava o banheiro para você voltar a pensar como um ser humano. Né? Porque eu acho que é um momento único. Você está pondo a mão aonde precisa pôr. Você está pegando uma coisa suja para transformar ela em limpa. Ali é capaz de resgatar o teu propósito que você iniciou a tua empresa. Né? Vou fazer uma pergunta rapidinha. Você falou de crenças. E a gente está falando do empreendedor, como fazer esse empreendedor virar líder de si mesmo. Quais são os tipos de crenças que você viveu, vivencia e ajuda a quebrar e que você acredita que muitos empreendedores têm e às vezes não sabem, estão patinando por causa dessas crenças? Nossa, que pergunta sensacional, porque nada mais, nada menos somos do que a somatória das nossas crenças e o quanto essas crenças limitam. Jura? Não é mesmo? Demais. Grande parte dos empreendedores ainda somos, inclusive, oriundos de uma época em que se ouviu muito input negativo. Sabe aquilo? Então, uma crença começa negativa desde da origem no seguinte sentido. Sua mãe engravidou de você.
Primeira preocupação da família. Ah, meu Deus, como é que a gente vai fazer para sustentar essa criança? É um custo. Dentro da barriga da tua mãe, você já assumiu uma crença que você, cara, você é um estorvo. Que você veio para atrapalhar. Que você é um custo para alguém. Que você é um custo. Entende? E aí, então, você trabalha a tua vida para fazer o contrário, para pagar uma dívida que você às vezes tem com seu pai e com a tua mãe, que você nem sabe qual é essa dívida, mas na sua cabeça você deve a alma a eles. Mas peraí, eles fizeram o que tinha que fazer, você veio e é assim que é a vida, entende? Então aí tem crenças. Você ouviu crenças desde pequeno que você não pode ou não consegue. Sabe aquilo? Ah, não, ele não consegue, não pode mexer nisso. Você vai na casa de alguém, não pode mexer. Você vai na loja, não pode mexer. Você não... E aí você fica retraído. Essa retração no empreendedor, você imagina, o cara deixa de ser arrojado, o cara deixa de, vou experimentar, eu quero conhecer. Você eliminou a curiosidade. Só quer jogar na segurança, né? Aí lascou, né? O ponto-chave também, que eu acho que tem a ver com toda a nossa conversa de hoje, que envolve autoconhecimento, né? A espiritualidade, que é desde pequeno a gente aprende a não lidar com os nossos sentimentos. Sabe o que é isso? Engole o choro. O menininho começa a tremer o queixo aqui, a mãe olha e fala, engole esse choro, senão você apanha de novo. Pá, então, seu sentimento vai sendo sublimado, não é isso? Panela de pressão com a válvula entupida, porque você não pode deixar escapar a pressão. Cara, uma hora isso explode, vira uma bomba, ou começa a refletir através do teu negócio. Eu vou empreender, porque de alguma forma na sua cabeça encaixou que se você empreender você consegue soltar a tua válvula, só que você vai com uma violência para o negócio desproporcional. Você acaba matando o teu negócio, porque na verdade você está matando a raiva que você teve lá atrás de ter vontade de chorar e não pôde. Entende? Está se repetindo até hoje. E quando vai saciar? Nunca. Porque é um buraco sem fim, né? Enquanto você não pegar a tua criança que está aí dentro no colo e falar, você está no meu colo, aqui é seguro e aqui você pode chorar quanto você quiser. Porque eu estou aqui com você e eu vou te ajudar. E a hora que você terminar de chorar, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir bem e nós vamos brincar. E deixa essa criança chorar. Pronto. Aí você começa a mudar. E tem gente que tá ouvindo a gente, vai falar assim, para com isso, cara. A gente tá falando de empreendedorismo, estamos falando de fazer criança chorar, bicho. Cara, que bom se você tivesse feito um pouquinho desse exercício, desse contato de acolher, né? Porque nós temos... O nosso cérebro é um labirinto, né, Ale? Eu acho que o empreendedor, ele não tem a obrigação de dar certo, mas ele tem a obrigação de estar aberto a conhecer. Muito bom. Venha conhecer um pouco do que a gente está falando. E se não fizer sentido lá na frente, no mínimo você vai ter se tornado um ser humano melhor. Ponto. Simples só tem a ganhar. Assim. Só tem a ganhar. Caralho, que pancada, né? Deixa eu fazer um negócio diferente aqui. Vamos. Quando o papo é bom, a gente faz um negócio diferente. Quem trouxe essa figuraça carismática pra gente foi um grande amigo nosso, o Gui, que já participou aqui, Guilherme Matsumoto. Rapaz do céu. A voz do Brasil. O cara tem uma voz que o cara para. Não deixa nem conversar com a minha esposa. Ô, louco, meu. Tá louco, mano. A voz, se eu ouvir pelo telefone, lembra aquele telegrama que a gente recebia, né? A gente vai receber ele aqui para ele se despedir, falar o que ele tá aprontando e abrir o Minutos de Sabedoria aqui. Vamos fazer um fechamento com ele. Pode ser, não? Claro. É seu sócio, não é? É meu sócio e se eu tivesse um filho, gostaria que fosse como ele. É uma pessoa. Mas ele parece mais velho que você, olha. É, então. Mas é a sabedoria, o peso da sabedoria. Meu irmão, eu ainda estou aprendendo. Ele já é sábio o que eu posso fazer. Exato, fala, meu irmão. Então vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com esse bloco de ouro. Golden Block. É isso aí. Até mais. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Já com uma alma a mais nessa bagaça aqui. A partir de agora eu vou falar só assim, porque senhoras o e senhores, convidado
Guilherme Matsumoto. Gratidão Valeu, por você estar aqui com a obrigado gente. por estarem aqui. Fui surpreendido em ser convidado aqui para participar. Tô falando, cara. É um locutor, né? Você tem um sócio locutor, bicho. Pois é, o cara é investidor, empresário. Investidor, empresário e locutor. Tá bom, cara. Um empreendedor nato. Esse é raiz, né? A gente gosta de fazer uma bagunça, né, galera? A gente gosta de causar terror, né? E é maluco. Né? Maluco é... Dizem que se você não tem uma ideia que deixa os outros achando que você é maluco, é porque não é grande o suficiente, né? Então... Verdade. Uma curiosidade pra gente pegar o gancho, esse bloco vai ser mais curtinho. Quando você entrou no business, né? Que começou antes, né? Porque ele tem 19 anos. Né? Ele é novinho. Não parece, né? Eu tô um pouco acabado. Quando que você entrou no negócio e o que te chamou a atenção para ser investidor, enfim, sócio, né? Então, eu fiz um treinamento com o Alexandre em 2011. Eu tinha meus 17 anos naquela ocasião. Nossa. E foi um divisor de águas na minha vida. Foi um final de semana absolutamente transformador. Fiquei apaixonado por aquilo. Depois eu fiz outros treinamentos. Eu fiz mais 3 treinamentos seguidos. E em algum momento calhou de cair assim o que eu considero meu propósito de vida, que é o de ajudar outras pessoas dessa maneira. E aí eu ficava mandando mensagem para ele por e-mail, lembra? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu mandava, deixa eu trabalhar aí. Mentira, cara. Nesse nível. Eu faço café, limpo o banheiro. Não precisa nem me registrar, inclusive até prefiro. Só deixa eu trabalhar com você. E eu fiquei uns 6 meses enchendo o saco por e-mail, aí eu vi que não estava adiantando. Aí eu fui fazer um curso com ele mais longo, e aí todo final de semana de curso eu falava, você não tá precisando de alguém lá, não? Não tá precisando? Eventualmente, ele me chamou para fazer uma entrevista. É mesmo? E aí eu comecei, em 2015, janeiro, trabalhar na empresa. Como funcionário, na ocasião. Funcionário, como CLT, bonitinho, certinho. E assim, de lá para cá, a gente tem trabalhado junto. E a oportunidade surgiu no fim de 2021. Tá. O Alexandre com planos interessantes para o futuro do negócio e tudo mais, me convidou, abriu essa oportunidade e cá estamos nós, juntos nessa. Que legal, né? Sensacional. A cria passa a co-criar, né? Com você, né? Ele tem uma alma muito especial para o nosso negócio, né? Eu acredito que o tipo de trabalho que a gente faz exige uma sucessão que seja espiritual até, sabe aquilo? Sim. Porque senão não vai falar a mesma linguagem, não vai dar liga, e a gente consegue ter essa relação assim de amizade mesmo, de parceria, muito bacana. A gente trabalha diariamente juntos, dividimos as dores, as alegrias, os desafios, as soluções, e aprendo pra caramba. Isso que eu ia te perguntar, a gente vê muitas pessoas falando assim, cara, Deus me livre ter sócio. Deus me livre ter um negócio, né? Tem muita gente que como psicólogo, como especialista comportamental, essa pessoa tem medo do quê? Por que ela é tão dizendo, né? Quais podem ser os gatilhos que estão por trás dela? E assim, eu quero entender o que vocês têm de complementar, porque é legal, né? Muitas pessoas acham que você precisa ter alguém igual a você. Não, cara, total. Não. O que vocês têm de complementar? Eu acho que toda relação é desafiadora. Tá. Não é mesmo? Principalmente dependendo da situação. Se você está numa situação crítica, a chance dela se tornar desafiadora às vezes se torna maior. Agora, precisa de... Eu acredito, precisa de um nível de compatibilidade alto, mas precisa ser diferente. Tá, legal. Porque senão você vai estar falando a mesma coisa, não contribuiu nada.
né? Nós somos bastante diferentes, mas a gente tem uma compatibilidade bacana na forma de enxergar a vida. Uma questão filosófica da vida. Sim, de posicionamento, sabe? Né? Acerca de compromisso, acerca de prazos, acerca de entrega de resultado, acerca de visão humana das coisas. A gente compartilha o mesmo norte. Legal. Apesar de cada um, às vezes, ter uma esquina um pouco diferente, mas é justamente isso que torna a coisa interessante. Legal. Você sente isso também, Gui? Eu sinto isso e eu acredito que tem uma questão também de você poder ter um diálogo franco, de poder apontar o que está funcionando para você, o que não está funcionando, sem medo de constranger e sem medo de se sentir constrangido. Porque tem sociedades que às vezes parece que você fica naquela, será que eu falo? Será que eu falo que a pessoa está errando aqui? Como que eu vou falar? Eu vou falar? E aí você acaba deixando brechas passando e aí não tem como solucionar depois de um longo prazo. Vai acumulando, então, né? Poder falar assim, não, cara, fala na lata mesmo. Pode falar, caguei aqui. Pode falar que eu caguei aqui, que eu vou consertar, não vou ficar me defendendo. Ai, mas eu caguei aqui. E não tem a questão do ego, né? Meu, você tá falando isso pra mim, você tá pensando... É contra mim, né? Exatamente. É contra mim, não é assim, contra ó, é você, clareza nada. no seguinte, nós temos um objetivo comum que é ajudar a gente. Ajudar pessoas através do nosso trabalho. O que você tem para falar com esse mote, ok. O que eu tenho para falar é com esse, então, um aceito do outro numa boa, porque a mensagem é sempre comum. No sentido de, é em prol de ajudar pessoas. O guardião do negócio acaba sendo os princípios, valores, cara, e a missão. Né? Isso torna permanente. Não é mesmo isso, o negócio? Sim. Perene, né? E nem todo empreendedor está atento a isso, às vezes. Às vezes o cara bota num quadro, entre nós, né? Isso. Você entra nas grandes Missão, empresas, visão, valor, valor. mas na hora que você vai, na hora que você desce para conversar com os líderes, com os funcionários, você fala, meu Deus, só tá no quadro, né? Exatamente. Tem até uma IA hoje em dia. É. Quem quiser em casa também precisa disso. Tem uma IA que gera, né? Eu faço isso aqui, gera aí pra mim. Missão, visão, valores. Ah, lindo. Tá perfeito. Agora vai viver pra ver. Não coloca em prática, né? Ale, você só tá nesse negócio ou você ainda continua aquele maluco procurando outros negócios pra investir? Como é que você tá hoje? Cara, eu tenho Deu uma sossegada? Não, eu tenho algumas frentes, só que de janeiro pra cá, eu comentei isso quando eu vim aqui, que eu ia cortar algumas coisas, é aquilo, né? Você vai soltando linha pra ver até onde vai e consegue enxergar melhor o que tem potencial de você continuar entregando energia, entregando recurso e o que é melhor não. E de janeiro para cá, eu tenho colocado mais foco de tempo e empenho aqui junto com a Lê, junto com as coisas que a gente tem construído, porque eu acredito que a gente está fazendo assim coisas que o mundo precisa muito, as pessoas precisam muito e a gente acabou de sair de um treinamento esse final de semana e a cada treinamento você vê o depoimento das pessoas e o quanto é necessário e o quanto focar nisso está sendo muito interessante, sabe? Acho que alinhou propósito com ajudar a gente, com um monte de fatores que contribuíram para isso. E ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Evidente. Negócios precisam ser Faz sustentáveis. parte do negócio. É isso. Fala, meu, você gostou desse bate-papo ou não? Eu tô aqui só vendo luz. É gostoso quando a gente tá num bate-papo como esse, né? Que você realmente consegue enxergar o que sai pela boca é aquilo que está saindo do coração. Né? Porque tem muita gente que fala palavras lindas, maravilhosas. Mas vazio, né? Só que, infelizmente, é vazio. E aqui eu sinto que a gente está com o coração cheio mesmo. Posso pedir para a gente fazer uns paraná? Que ninguém vai ler carta aqui, não. É só vamos pegar uma afirmação. Vamos ver o que sai para cada um de nós quatro? Vamos. Topa não? Bora. Então vai lá. Baralhei nada. Eu coloquei de cima para baixo. Ué, mas ninguém sabe como é que sabe tá aí, mesmo, né? Ninguém sabe quem usou. Cada um puxa uma carta e a gente vai ler. Puxa aí, aleatoriamente. Leozinho pega uma aqui também. Opa. Vê duas. Vai lá. E eu pego uma aqui também. O seu saiu um curinho ou porque outro dia eu peguei uma e não tinha nada? Não acredito que veio isso aqui. É mesmo? Quem Tem começa? Quem começa? A minha tem a ver. Então fala, Ale.
Gratidão vive em mim. Respiro gratidão. Sinto-me cada vez mais em calmaria e bem-estar. Faz sentido para você? Perfeito. Quantos empresários perdem essa gratidão no meio do caminho? Pois é. Esquecem de agradecer, né? O mínimo que tem, não é só o máximo, só agradecer a hora que você tá abonado, tá fácil, né? Tem uma frase que a gente fala muito sobre gratidão, que é: se você não agradece aquilo que você já tem, você não merece mais nada. Então, sensacional, pancada. Sempre. E o seu, o que saiu? Aqui veio: o que serviu para meus avós não me servem mais. O que serviu para meus pais não me servem mais. Escolho o que é melhor para mim. Mano, vocês estão em sintonia nervosa. Sensacional, mano. Parece que a gente falou isso aqui. Pois é, olha só, cara. E o seu, Leozinho, o que saiu aí? O meu saiu: minha habilidade em vencer meus desafios é ilimitada. E é isso mesmo. E quando a gente mergulha em autoconhecimento, a gente vê que às vezes um paradigma, você quebra um paradigma, você ganha uma chave. Você abre, quando você olha, você está em outro paradigma. Tem isso também, você está numa jaula um pouco maior. Então, aí você vai descobrindo que, cara, tem tanto limite pra gente quebrar. O que faz é a busca, né? Muito legal. O meu saiu aqui. Agora deixo esse amor vir à tona e em abundância. Ele enche meu coração, meu corpo, minha mente, minha consciência, todo o meu ser e se irradia de mim em todas as direções. E eu vou falar um negócio pra vocês. É a alma do negócio. É a alma do negócio. Eu vou falar um negócio pra vocês. Tem que ter amor envolvido, sim. Tem que ter o tal do coração pulsando para você levar um negócio. Todos os grandes empresários que a gente já entrevistou e outros que a gente só leu histórias, os caras não faziam ideia de onde iam chegar. Chegaram, mas porque tinha uma paixão que pulsava o tempo todo. Quando vira, né, perde o foco, aí lasca tudo. E muitos deles perderam a paixão ao longo do caminho e agora estão se sentindo perdidos, né? Esse é o problema, né? Então a paixão, o amor, o carinho, o respeito, é o que dá sentido. Meus amigos, gratidão, obrigado por você ter vindo fazer esse bloco de ouro com a gente pelo aí. Convite, muito bom. Bom, né, Prosiar, né? Vamos fazer uns 5 horas de podcast aqui. Tinha que fazer esses podcasts que não acabam nunca. Cara. A gente não tá com essa moral ainda. Uma hora a gente chega. Ale, obrigado pela sua presença. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Parabéns, eu vou te falar que pelo trabalho de vocês. A gente tem um problema muito sério, cara. A gente fica apegado com as novas amizades, bicho. A gente já ficou apegado com esse cara, que agora ele traz você, cara, aí lascou. Né? Sensacional. Prazer recíproco. Obrigado. Que legal. Gratidão e sucesso aí cada vez mais para vocês. Porque é isso, né? O mundo tá precisando disso. Qual que é o Insta do Nova Conexão? É Nova Conexão mesmo? Nova Conexão, @Nova Conexão. E tem site? O site é novaconexão.com. Conexão é com X sem tio, .com sem BR. Ou leadertraining.com.br. Matsu, considerações finais. Seu recado para quem tá assistindo a gente e quer empreender. Bora lá. Empreenda, siga seu coração e aproveite as oportunidades inesperadas que a vida pode te trazer. Verdade. E você, Ale, suas considerações finais aí pro empreendedor que está assistindo a gente? Ouça o seu coração. Eu sei que ao longo de todas as experiências tem coisas, ingredientes, momentos que chamam a nossa atenção e outros passam batido. Aqueles que chamam a nossa atenção é porque a tampa serviu, né? Não ignore essa tampa que serviu, entende? Vai em busca, cutuca, seja empreendedor. O empreendedor é insaciável buscador de respostas. Queira descobrir, porque além da montanha tem muito mais resposta. O empreendedor é um eterno aprendedor. É isso. Vamos fechar aqui, uma mãozinha aqui, outra aqui, outra ali. A gente olha para lá e só agradece a Deus. Obrigado. Gratidão, beijo no coração e tamo junto. Junto e misturado. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Valeu.